Olá pessoal, aqui é a Patrícia do Alma do Meu Sonho, tudo bom? Na verdade eu não iria fazer nenhum vídeo agora no início dessa semana, já que há poucos dias eu postei a tag livros mais emoções, né, falando da correspondência de livros e as emoções que eles despertam na gente. Enfim, mas eu acabei de ler um livro que eu fiquei muito feliz com ele, um livro excelente, e mesmo já tendo resenhado ele no Alma do Meu Sonho, eu quis falar um pouquinho dele aqui também para vocês, que é o, deixa eu dar uma viradinha, Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer. Não sei se é bem assim o nome, né, que se pronuncia o nome dele. Esse livro ele foi lançado em 2005 pela Rocco, mas somente nesse ano que eu tive como ler, né, o livro. Ele vai falar basicamente sobre saudade, sobre a dor da perda e de tudo aquilo que a gente faz para superar essa perda, essa dor que todos nós conhecemos, né? A história desse livro ela vai transitar entre dois momentos históricos importantes, que seria o bombardeio a Dresden, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, um bombardeio pelas forças aliadas, né, dos Estados Unidos, e o atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas. Mas enfim. E o mais curioso é que eu não esperei o livro para ler em setembro por causa da data, foi assim, realmente uma coincidência, tá? E ele vai falar principalmente da história do Oscar, que é um menino de 9 anos cujo pai foi morto durante o atentado porque ele estava tendo uma reunião de negócios no restaurante de uma das torres, que ficava inclusive no último andar de uma das torres, simplesmente uma reunião de negócios porque o pai era joalheiro. Enfim, por uma fatalidade, o Oscar perde o pai nesse atentado. E aqui começa toda uma aventura, né, de busca por pistas que o Oscar acredita que o pai tenha deixado alguma coisa e que essa busca vai aproximá-lo ainda mais do pai. A busca efetivamente ela acontece quando, depois de um ano da morte, depois de um ano do atentado, o Oscar entra pela primeira vez no closet do pai. E lá, acidentalmente, ele derruba um vaso que estava numa prateleira mais alta e quebra esse vaso. Aí ele encontra um envelope com uma chave dentro. E ele testa essa chave em todas as fechaduras que ele conhece, mas ela não abre nenhuma. Aí ele se atenta que no envelope estava escrito uma palavra, black. E ele chega à conclusão de que esse Black, na verdade, é um sobrenome. E ele cria uma expedição para procurar todos os Blacks de Nova York para ver se alguém tem alguma pista do que é aquela chave, do que ela abre, porque ele acredita piamente que essa busca vai aproximá-lo ainda mais do pai. A narrativa toda do Oscar ela é muito fácil, ela é muito fluida, mesmo quando se alternam os sentimentos, porque ele narra o livro todo em tempo real, né? É como se tivesse mesmo ali acontecendo, né? No momento presente. Então a gente vai acompanhando ele em busca dessas pistas. Só que o livro, na verdade, ele contém mais duas histórias, que são a da avó do Oscar e a do avô. A avó, ela participa da realidade do Oscar, inclusive ela aparece mais na narrativa do que a própria mãe do menino, e ela vai aparecer nessa história, na verdade, com cartas. Ela escreve cartas pro Oscar, mas como se fosse um diário, onde ela vai contar toda a vida dela pro Oscar. Essa narrativa ela tem a particularidade de ser uma das escritas mais diretas do livro,
né? Ela usa parágrafos pequenos, é bem pontuado. E a escrita dela é muito sincera, porque ela tá fazendo esse relato pro neto, mas em momento algum ela deixa de ser sincera e, e ela não é hipócrita, porque ela fala tudo pro neto. Ela, inclusive, chega a descrever momentos íntimos. É uma das escritas mais, assim, fáceis também. E a gente reconhece logo, porque os capítulos dos livros, eles são mesclados entre essas três vozes. E tem também, né, a narração do avô, que como a avó é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e faz também o seu relato, digamos assim, através de cartas, só que não para o Oscar, pelo menos não diretamente para ele, mas sim para o pai do Oscar, que, né, o avô não chegou a conhecer também, não, ele abandonou a avó antes do pai ter nascido. E essa é definitivamente a narrativa mais difícil, pelo menos para mim, do livro, porque ele tem uma escrita bastante truncada, é quase sem fôlego a narrativa dele. É como se ele quisesse despejar tudo de uma vez, tudo que ele não teve condições ou que ele não conseguiu falar, ele tenta falar tudo de uma vez, assim, como se ele não pudesse e se ele não tivesse mais espaço suficiente para falar tudo isso. Então, porque ele engole vírgulas, durante a narrativa, os diálogos são misturados com o texto, enfim, emocionante mesmo o relato dele. Inclusive, é o que eu gostei mais. Eu achei, assim, bastante poético, independente da dor. Os três estão falando de perdas, os três estão falando de muito amor e de desesperança em certo ponto. Mas a narrativa do avô, ele tem um quê de poesia, né? Não sei se porque a narrativa dele também é acompanhada de culpa, mas para mim ainda é a mais poética das três. Então eu gostei muito. E o legal desse livro é que o Jonathan, ele usou bastante artifícios, né, de diagramação. Ele brincou muito com essa coisa de diagramação. Ele usa frases soltas, né, nas páginas do livro, fotografias para ilustrar sentimentos ou alguma coisa marcante do livro, né? Como os pássaros, tem fechaduras, como logo no início, essa daqui. Além do que ele tenta comunicar em espaços brancos também, então tem folhas brancas, folhas grifadas, como se alguém realmente já tivesse lido. Bom, o grifo vermelho é da diagramação mesmo, tá? Agora o azul é meu. O livro tá, como vocês podem ver aqui, tá todo marcadinho, tem marcadores e também todo sublinhado. E tem uma coisa que eu achei muito legal, assim, que me chamou muita atenção, é porque o avô, ele tem uma característica também. Muito tempo ele desistiu de falar e ele não fala. Então ele procura estar se comunicando sempre escrevendo, ou para simplificar mesmo, ele tatua nas mãos sim, não. A mão esquerda tem tatuado sim na palma da mão e na direita o não. E ele utiliza até mesmo para tentar, num desespero de comunicação, ele utiliza, não sei se vai dar para vocês verem aqui direitinho, um conto numérico que o Jonathan, ele reproduz isso aqui no livro. São praticamente 3 páginas com esse código. E a gente fica meio que doida para saber o que é. Enfim, outra coisa que me deixou apaixonada e que ilustra bem o que eu falei para vocês da questão do avô, dessa coisa do espaço, dele querer falar e não conseguir. Vou chegar mais perto para ver se vocês veem.
é que ele vai utilizando o papel e como se ele estivesse escrevendo por cima. Eu não sei se deu para ver direitinho, porque eu sou uma negação para situar esse livro aqui na frente dessa câmera. Tá vendo? É como se ele fosse escrevendo por cima de tudo que ele já tinha dito antes, para aproveitar todos os espaços. Isso vai formando um bloco condensado, um bloco cheio, como se ele tivesse a necessidade de preencher todos os espaços, de não deixar nada em branco. Eu achei isso fantástico, porque seguindo aí a história, você vê que tem todo sentido isso. Então, é muito legal esse entremear aí de elementos novos que o Jonathan usa. Eu acho muito, muito legal, porque ele representa bem as emoções, né, e os trechos da história também. E para quem nunca leu ou nunca ouviu falar, tem a versão cinematográfica, que inclusive é com o Tom Hanks e a Sandra Bullock, que faz os papéis do pai e da mãe do Oscar. Se eu não me engano, a versão cinematográfica saiu com o nome de Tão Forte, Tão Alto, Tão Forte, uma coisa assim. Agora realmente eu não me lembro. E esse é, na verdade, o segundo livro do Jonathan Safran, que ele escreveu também, Tudo se Ilumina, que inclusive também tem uma versão cinematográfica, que saiu aqui no Brasil com o nome de Uma Mente Iluminada, tá? Vamos lá, consegui falar o nome do bendito que eu sempre erro, Elijah Wood, acho que é isso. É um dos hobbits lá do Senhor dos Anéis. Enfim, se você nunca leu Jonathan Safran, se ainda não leu Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, não perca mais essa oportunidade, leia. Se quiser saber um pouquinho mais do que eu achei sobre esse livro, dê uma passadinha lá no Alma do Meu Sonho, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que lá tá a resenha, tá ok? Espero que vocês gostem tanto quanto eu. E, bom, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!